antes da gente finalizar aqui e ir para a parte prática, né, é a gente se ater à questão, assim, vamos pensar assim, todos os átomos, né, ou seja, todos os elementos químicos, eles seguem esse diagrama ali? Não, né? Sempre eu tenho, né, na natureza a rebeldia, né? Então sempre eu vou ter alguém que é rebelde. E nesse caso eu estou apontando para vocês quais são os elementos rebeldes da tabela periódica, que não seguem exatamente o diagrama conforme a gente colocou, tá? Então, muito cuidado quando a gente trabalhar, então, com esses elementos, né? Aonde estão esses elementos? Eles são aqueles dos metais de transição, né? Ou seja, mais no meio da tabela periódica, tá? Que são aqueles que podem ter elétrons no subnível D, e lá embaixo, né? Onde nós podemos ter elétrons nos subníveis F, tá? Então a gente precisa ter cuidado com esses mais do meio da tabela periódica, tá? Os que não seguem eu demarquei ali para vocês, tá? Por que eles não seguem, né? Na verdade, assim, eles continuam seguindo a questão do princípio da menor energia possível, tá? O problema, né, é que quando a gente tem esses níveis D e F, tá? Esses orbitais D e F, as quantidades de energia, elas são muito próximas, né? Quando, assim, por exemplo, pensando no nível e no subnível junto. E aí, o que acontece, tá? Tem um estudo, né, que fez a simulação ali adequada dos números quânticos e observou, por exemplo, que existem algumas anomalias, como se fosse, tá? Que seria no caso ali, ó, dando o exemplo do cromo e do cobre, tá? Vejam que o que teoricamente esses dois átomos deveriam fazer? Preencher totalmente o orbital 4s e só depois ir para o 3D. Mas o que eles fazem? Eles ficam com 4s1, tá? E o outro, em vez de preencher ali, eles jogam lá para o D, né? Então, isso acontece, na verdade, tá? Por causa da questão, gente, dos spins, tá? Então, é uma coisa um pouquinho complicada, mas não é também, tá? Vocês não precisam saber exatamente disso, né? Mas a questão que eu falei para vocês é que para quando a gente precisa, né, colocar dois elétrons ali, entre aspas, confinados numa mesma região, como eu disse para vocês, como eles têm essa questão da repulsão, eu tô tendo que exercer uma energia para que eles fiquem juntos, tá? E às vezes acontece o quê? Que essa quantidade de energia que eu coloco, né, ela acaba excedendo, né, digamos assim, a quantidade que seria, por exemplo, para um orbital de outro nível ali, tá? Então, o que acontece? Para o elétron, né, é como se ele sentisse que existe uma menor energia se ele fosse para um orbital maior, de acordo com o diagrama, do que ele ficar nesse menor. Por quê? Por causa dessa repulsão, tá? Então, para alguns elementos químicos acontece isso, tá? Então, foi descoberto, digamos assim, por análises matemáticas, que essa questão dos spins também tem uma relação com a questão energética, tá? Então, quando nós temos um orbital, né, que tem, digamos assim, esses elétrons, tá? E que um vai girar no horário e o outro no anti-horário, na verdade, eles não são idênticos em questão energética, tá? Foi isso que foi analisado. Então, na verdade, como eles têm uma diferente quantidade de energia associada, né, dependendo deles serem down ou up, tá? Às vezes é preferível, então, para aquele determinado elétron ir para uma camada, né, e subcamada, vamos supor, mais energética, teoricamente, de acordo com o diagrama, do que ficar naquela menos energética, tá? A questão é que a menos energética, ela continua sendo menos energética. Aquele orbital, ele ainda é menos energético. O problema é que os spins também estão dando uma certa energia, né? Então, o fato dos dois elétrons estarem confinados naquela região
acaba gastando um pouco de energia e é preferível, então, como se fosse assim, é preferível você ir para outro quarto para não brigar, tá? É mais ou menos isso que acontece. Então, muito cuidado quando vocês têm esses elementos mais do meio da tabela periódica, porque eles podem não seguir, né? Podem não seguir esses diagramas ali, tá? E esses que não seguem são aqueles que eu coloquei ali para vocês, tá bom? Não sei se vocês entenderam, né? Mas a questão é que tem que ter cuidado, né? Com esses aí, tá? Certo. Na próxima aula, eu vou ensinar vocês a fazer a distribuição eletrônica utilizando diretamente a tabela periódica. Então, a gente pode utilizar o diagrama ou olhar a configuração diretamente na tabela, tá? Então, na próxima aula, eu vou ensinar vocês a fazerem diretamente na tabela, né? Mas mesmo assim, referente a essa aula, agora a gente vai para o papel, tá? Então, eu vou ensinar vocês a fazer, de fato, ali a configuração eletrônica, mas num próximo vídeo, tá bom? Então, anotem somente essas informações e a gente se vê lá.